Daí ouvimos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor foi dito: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas de Deus. Ó rei Josafá, assim o Senhor foi dito: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. No versículo 17, vai dizer: nesta batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu tenho o costume de dizer que crente só perde lutas quando ele não consegue entender o tamanho do Deus que ele serve, que nós servimos. Quantas vezes nós temos o costume, até feio, de não entender que a nossa guerra não é contra seres humanos, que a nossa guerra é contra pessoas, é contra principados, potestades, não é contra pessoas, é contra o inimigo. Nesse texto, a Bíblia vai nos dizer que no começo do capítulo 20, alguns inimigos estavam invadindo o reinado de Judá. E no momento de desespero, eu achei muito bonita a atitude do rei Josafá, porque ele entendeu que a guerra dele não era contra os inimigos que estavam se aproximando, porém a guerra dele era espiritual. A guerra dele, como ele era uma pessoa justa aos olhos de Deus, ele conseguiu entender que a guerra, se ele pelejasse com as suas próprias mãos, ele perderia essa batalha. Se nós conseguirmos entender este pequeno pedaço desta introdução, a gente já ganha talvez o sermão por inteiro. Porque muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas, as nossas lutas com as nossas próprias mãos. Mas o problema é que se nós tentarmos resolver com as nossas próprias mãos, tentarmos resolver do nosso jeito, nós perdemos muitas guerras. E se nós for trazer a nossa memória pessoal, o tanto de batalha espiritual que nós tivemos, desde quando a nossa conversão, nós vamos conseguir entender que muitas delas nós perdemos em tentar resolver da nossa própria forma. E quantas vezes nós estamos dentro do culto, cultuando a Deus, com tudo dando errado, perdendo às vezes muitas batalhas espirituais, porque ela começa muitas vezes aqui dentro da nossa vida. Nós temos que ter mentalidade para poder enfrentar gigantes, mas saber que o nosso gigante pode ser muito grande, mas maior é o Deus que peleja por nós. A Bíblia vai dizer no primeiro livro de Samuel, que quando Davi foi enfrentar Golias, Davi pensou muito bem: eu não vou precisar de arma, não vou precisar de armadura, porque Saul deu toda a armadura dele para Davi, mas só que a armadura não coube em Davi. E Davi muito bem entendeu: não vai ser com a minha força que eu vou matar esse gigante. Deus dará ele para mim, Deus me dará a vitória. Ele conseguiu entender que o poder não estava na mão dele, o poder estava na mão do Deus que ele servia. Irmãos, nós conseguimos entender estes pedaços. A Bíblia vai nos fazer menção no segundo livro de Reis, que o rei da Síria estava nervoso com o profeta de Israel. A Bíblia nos faz menção que toda vez que ele tentava invadir Israel, o profeta Eliseu falava para o rei: olha, tudo para o rei dele, tudo quanto ele conversa lá no íntimo, eu estou passando para você. Monta essa estratégia que você vai conseguir vencer o rei. E aquele rei da Síria, muito zangado, falou com seus servos: o que está acontecendo? Toda vez que eu estou tentando atacar Israel, toda vez que eu estou tentando atacar, eles me surpreendem. E eles falaram assim:
assim, claro, ele lá tem um profeta de Deus, que sabe tudo que você conversa no seu oculto e secreto. Ele falou, vamos atacá-lo. A Bíblia nos faz menção que eles cercaram aquele grande exército, aonde o profeta Eliseu morava. Mas só que a Bíblia é tão poderosa que o servo de Eliseu ele falou, seus inimigos estão à nossa volta. Ele olhou e falou, Deus, abre a visão do teu servo. Na hora que abriu a visão, ele viu aquelas carruagens, viu aquela multidão que estava para poder pelejar com o profeta Eliseu. No mundo carnal, irmão, a nossa batalha parece ser muito grande, e às vezes a gente acha que estamos perdendo a batalha, mas só que crente só perde a batalha quando usa a arma errada no mundo espiritual. Às vezes você está perdendo a batalha porque você está usando armas carnais, quando você precisa usar armas espirituais. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui no 2 Crônicas 20, quando aquela multidão tentou invadir o reino deles. A Bíblia vai nos dizer que são 3 reinos diferentes querendo invadir. A primeira coisa que o rei Josafá fez, dobrou seu joelho, orou e proclamou jejum. A Bíblia fala que muitos demônios são expulsos no poder da oração e no poder do jejum. Irmãos, eu não sei qual o tamanho do demônio que tem se levantado contra a vossa vida, mas eu quero profetizar na vida de todos vocês. Eu profetizo que enquanto houver um crente de joelho, o inimigo vai ter que sair em retirada. Eu profetizo que onde houver um crente que adora a Deus e jejua, o inimigo vai ter que sair em retirada. Pois maior é o Deus que peleja ao nosso favor. Maior é o nosso Senhor Jesus Cristo que está conosco. Ele não nos deu espírito de covardia, não. Ele nos deu espírito para poder pelejar de força. Você não tem que se prostrar em meio às suas lutas, em meio às suas aflições. Use a arma que você tem aqui esta manhã. Eu não sei qual a arma que você trouxe aqui esta manhã, mas a igreja está numa guerra espiritual muito forte. Eu não sei qual a arma que Deus deu para você esta manhã, mas use esta arma. Eu não sei se é um glória, se é um aleluia, se é essa língua estranha, mas posso profetizar sobre a sua vida. Enquanto você profetiza que esta manhã o inimigo está caindo por terra dentro da sua casa. Enquanto você está usando essa guerra que Deus, essa arma que Deus deu para você, você não precisa pôr a sua mão, é somente do tamanho do seu glória, é só do tamanho do seu aleluia. E quando você glorifica, muralhas estão caindo por terra esta manhã. Eu digo isso, irmãos, meus irmãos, não é da boca para fora, eu digo isso conforme o Espírito Santo manda eu dizer para a amada igreja. Você não precisa usar as suas mãos para poder ganhar guerras espirituais. Creia no seu Deus. Muitas vezes Deus ele vai permitir determinadas situações na nossa vida para poder ver qual tipo de arma você vai usar no meio da sua vida. A Bíblia fala no livro de Jó que quando tudo estava dando errado para ele falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ali ele conseguiu entender que Deus é Deus, fazendo ou não fazendo. Deus é Deus, mudando ou não mudando. Ele não adorava a Deus pelo que Deus fazia, ele adorava a Deus pelo que Deus é. Mesmo quando Josafá, porque quando Josafá proclamou jejum e oração, eu não tinha feito nada por ele nesse exato momento. Ele não chegou e falou, eu preciso resolver com as minhas forças, eu preciso resolver do meu jeito, não. Ele simplesmente entendeu que muitas vezes, para Deus poder pelejar por nós, precisa ter uma ação nossa primeiro. A Bíblia nos mostra no livro de Êxodo, se eu não me engano, capítulo 14, que quando aquele povo chegou de frente para o mar, e Moisés foi falar com Deus, Deus olhou para Moisés, conjecturando, cabeça por cabeça. Por que clama a mim? Por que você está me buscando? Por que você está me procurando nesse momento? Eu já te dei as armas, eu já te dei a forma para você poder abrir o mar.
mar, eu já te dei a forma para você vencer essa peleja. Aí eu imagino, pois é, como Deus? Diga ao meu povo, por que não me diga ao meu povo que marche? Irmãos, muitas vezes o mar está na nossa frente, mas nós não atravessamos o nosso mar, a nossa adversidade, porque nós estamos usando a arma errada no mundo espiritual. Porque a Bíblia vai dizer que quando eles marcharam, o mar vermelho, o mar se abriu. Ai, irmãos, Deus está dizendo aqui esta manhã, primeiro, a primeira atitude é sua. Você vai doer um pouquinho que eu vou dizer, mas vai chorar. Para você poder ver mar se abrir, para você ver Deus pelejar ao seu favor, para você poder vencer gigantes que estão na sua vida, você não precisa ficar murmurando, reclamando. Eu imagino se Josafá fosse esses crentes ruins lá fora. Sei que todo mundo é de guerra, é de oração. Deus, olha o que está acontecendo comigo, Deus. Eu fui bom, eu derrubei muitos altares de Baal. Deus, peleja por mim. Mas só que a Bíblia diz que não, em vez de ele ficar reclamando, murmurando, ele entendeu. A minha guerra não é vencida na base da murmuração. A minha guerra não é vencida na base da reclamação. A minha guerra é vencida na base de jejum e na base de oração. E a Bíblia nos relata, meus irmãos, que no momento que ele começou a buscar a Deus, começou a jejuar e começou a orar, um levita, Deus tomou um levita, descendente de Azar, e falou para Josafá, conjecturando, eu tenho visto o que você tem feito no mundo espiritual. Eu tenho visto que você entendeu que para você vencer gigantes, tem que depositar a sua confiança por inteiro em mim. Não é eu fazer alguma coisa para você orar e jejuar. É primeiro você orar, para eu depois entrar na peleja e pelejar por você. E a Bíblia nos relata que quando ele começou a entender o poder que tem a nossa oração, o nosso jejum, quando está tudo dando errado na nossa vida, quando nós conseguimos entender que a primeira ação tem que ser nossa para causar uma geração em Deus, no mundo espiritual, aí ele entra na peleja. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, orar em uns pelos outros. A oração de justo ainda tem todo o poder, meus irmãos. Você não precisa tentar vencer com o poder da sua mão, com o poder de uma arma, de uma faca. A nossa forma de vencer batalhas é na base da oração ainda. Essa arma, essa ferramenta, ela não mudou. Essa arma, essa ferramenta ainda não mudou. Eu vou repetir a terceira vez. Essa arma, essa ferramenta ainda não mudou. Volte a orar, volte a jejuar, volte a fazer seus propósitos, entra para o seu quarto, fecha a sua porta. Mas Mateus, você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o valor da minha batalha. Mas Deus está mandando dizer aqui para a amada igreja, ainda entre no seu quarto, fecha a sua porta, no silêncio, no oculto, que ele pelejará por você. Eu sei que eu disse isso aqui mesmo na última ministração minha, mas olha o que aconteceu no livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, quando Ezequiel foi colocado no meio de um vale de ossos secos, e Deus falou para ele, poderão viver esses ossos, e ele falou, Deus, tu sabes. E Deus falou para Ezequiel, profetiza. Irmão, a situação não era tão fácil para ele. Ele estava no meio de um vale, no meio de ossos secos. Eu imagino se ele fosse outro tipo de profeta e estivesse no meio de vale, no meio da morte, tudo dando errado, e pensasse, Deus, como que eu vou profetizar se está tudo dando errado? Deus, como que eu vou profetizar se só tem morte? Como que eu vou profetizar se os inimigos se levantaram de uma forma tão grande? Mas eu imagino, olha como que funciona a cabeça de Deus. Profetiza mesmo tudo dando errado. Profetiza mesmo se o mar estiver na sua frente. Profetiza mesmo se os inimigos se levantaram contra você. Profetiza mesmo se o cenário for de morte. Profetiza mesmo se tudo estiver
profetizava, aqueles ossos começaram a ter vida, e aquele vale, onde era um cenário de morte, tornou-se um cenário de vida. Irmãos, a palavra de hoje é muito simples, o que Deus coloca na boca desse humilde pregador. É para profetizar se tudo estiver dando errado na sua vida. A Bíblia vai nos dizer no livro de Salmos, capítulo 80, número 81, verso 10. Eu até disse isso para o presbítero Bruno lá em casa, que Deus fala assim para aquele povo: foi eu, Deus, que tirei você do Egito. Abre a sua boca e eu te encherei. Porém, a Bíblia também vai nos dizer em outras traduções: abre a sua boca e eu o alimentarei. E iria alimentar eles com o quê? Alimentava com maná que descia do céu. Mas olha só, alguém já pegou ali? Olha o que a Bíblia vai dizer em João capítulo 6. Jesus olhou para aquela multidão que queria pão e falou: vocês querem pão? Eu sou o pão vivo que desceu. Glória a Deus. Sabe por que Deus falou para aquela multidão: abre a tua boca e eu te encherei? Porque eles estavam num cenário de escassez, estavam num cenário de morte, e um cenário muito difícil, e Deus quis dizer para eles: você não precisa resolver com as suas mãos, somente abre a sua boca, que a providência eu mando. Somente abre a sua boca, que o cenário eu mudo. Somente abre a sua boca, que eu pelejo por você. Porque a Bíblia vai nos dizer no livro de 2 Crônicas, e aqui eu fecho a Bíblia, no seu capítulo 20, que quando aquele povo estava louvando a Deus, e quando aquele povo estava adorando a Deus, foi o anjo do Senhor no meio daquela multidão que queria invadir aquela tribo, aquele povo, aquele reinado, e confundir os seus inimigos, e Deus pelejou por ele naquele exato momento. Evangelista, o que você está querendo dizer nesta manhã? Pare de usar armas erradas para poder pelejar. Pare de usar armas erradas. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Jesus Cristo. Se nós somos servos de Jesus Cristo, vamos parar de botar a nossa confiança em Deus somente quando nos convém. Vamos aprender a colocar nossa dependência em Deus o tempo todo. Ele é fiel. Quem começou uma boa obra em nossa vida, Ele é fiel para poder cumprir. Eu não sei o tamanho da sua adversidade, eu não sei o tamanho da sua luta, o tamanho das suas preocupações talvez, mas somente abre a sua boca para um cenário difícil e deixa Deus fazer o restante. Aleluia. Mas, olha só o que a Bíblia diz também: se tu for justo, Deus pelejará por você e acabará com todos aqueles que pelejam contra você, que vos atribuem. Mas, porém, se tu for justo, se você sabe que você está em retidão, se você sabe que você está buscando a Deus, se você sabe que você está fazendo de tudo para se afastar da aparência do mal, não temas. Se não for uma prova de Deus igual lá no livro de Jó, não temas, Ele pelejará por você. Mas, se infelizmente tiver uma vida errada, tiver tudo dando errado na sua vida, e você abrir a sua boca para pelejar, vai acontecer igual aconteceu lá no livro de Atos. O inimigo vai olhar e vai falar: apóstolo Paulo eu conheço, você vai ver uma passagem certa na fechar a Bíblia. Jesus, a quem você fala, eu conheço, mas você, quem é? Mas quando a gente está com a nossa vida no altar, a nossa vida buscando a Deus verdadeiramente, é só clamar a Deus, é só proclamar a Deus, jejum e oração, e a resposta para os nossos problemas, as nossas adversidades é essa. Deus ainda peleja por um justo, Deus ainda peleja